Já vi que desde os últimos dias eu estou mudando tudo, né? É uma música que diz, né? Muda tudo, fora do lugar, né? Estava explicando para a Amable aqui um pouco antes de começar o culto, né? Que o tempo que a gente serve a Deus, a gente já foi provado em muitas áreas. E ao longo dos anos, Deus nos deu experiências, nos ensinou a adorar a Deus com som, sem som, com chuva, com sol, com microfone, sem microfone, né? Dia bom, dia mau, né? Faltando corda no violão, com todas as cordas no violão, com o violão afinado, com o violão desafinado, com o teclado falhando, né? Então, se eu fosse contar para vocês quantas experiências, né? Então eu estava comentando com a Amada, como a gente está numa quantidade pequena de pessoas, né? Não vejo necessidade da gente ligar o som, né? A gente faz células com muito mais pessoas e pelo que eu sei está tudo funcionando agora, né? Pelo menos eu fui buscar lá com meu irmão, o pastor Tiago, lá em Itapema, o microfone. A princípio para estar funcionando, mas não há necessidade, né? Nós estamos aqui em poucos, a minha voz já é forte, eu tenho que me policiar, né? Eu tenho que ficar olhando para a Mab, para a Gabi, né? Essas vozinhas que elas têm aí, até porque mais de um ano a gente tem aprendido, né? Não por força e nem por violência, né? Então não é com tonalidade de voz, com barulho, né, que a gente vai conquistar alguma coisa, é só pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é um gentleman, né? Eu acho que se o Espírito Santo tivesse sexo, ele seria uma mulher. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Amados, alegria estar aqui com vocês novamente, né? Eu já sou da casa, né? O Senhor é o pastor de vocês e nada faltará. Quero saber quantos que vão participar do investimento da minha esposa amanhã. Quantos vão participar? Alguém vai poder? Cara, vai poder. Ela estava preocupada lá em casa. Quem vai, né? Por enquanto, poucas pessoas confirmaram. Amém. Quem é para ser vai estar lá, né? Miguel já foi a primeira? Foi. Amém. Deus tem dado uma direção para ela. Ela está se especializando aí numa nova área, e no futuro vai ter novidade, mas eu não vou ser eu que vou antecipar as coisas, né? Deixa que ela vai falar o que você falar, mas glórias a Deus. Eu fico feliz pela iniciativa dela, né? Uma das minhas orações tem sido, né? Senhor, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo, né? E é bom quando a esposa tá junto também, né? Ela não pode estar sempre aqui, mas ela tem sido um tempo novo para ela também, né? Uma vez por mês ela está ministrando louvor um grupo de mulheres lá em Itapema, né? Ontem parece que tinha 80 mulheres, né? Então, aí ela chega depois da meia-noite, né? Glória a Deus. Aleluia. Ontem foi a minha filha também, a Ana Cristine, né? E isso traz alegria ao nosso coração, né? O nosso desejo é ver toda a nossa casa servindo ao Senhor, né? Embora como a Gabi aqui, boa noite, irmão. A Gabi aqui, já usada pelo Senhor, né? Estava comentando ali, dando uma palhinha sobre o momento que cada um vive, né? Então eu sempre bato nessa tecla, as comparações são muito nocivas e perigosas, a gente não precisa se comparar com ninguém, cada um de nós é único, cada um de nós vive o nosso momento, né? Embora a palavra de Deus diz que aquele que está ligado à videira vai dar muito fruto, mas até a videira tem suas estações, né? Então nós vivemos estações e às vezes a estação que eu estou vivendo não é igual à do irmãozinho que está sentado do meu lado, né? De repente o irmãozinho que está sentado do meu lado, ele está numa estação de dar fruto, e tem um outro que está sentado do meu outro lado que está numa estação de dar muito fruto, mas de repente eu estou vivendo o meu inverno
E embora eu também possa dar fruto no inverno, nem sempre a gente vai conseguir, né, produzir os frutos que a gente gostaria. E não vou pregar sobre isso, tá? Só estou aqui no embalo. Mas lá em casa, uma curiosidade, vou abrir um parênteses aqui, ainda não estou na pregação, tá? Lá em casa eu tenho 2 roseiras, né, na entrada da minha casa, né? Uma roseira rosa e uma roseira amarela. E de vez em quando elas dão flores, né? E às vezes eu fico pensando, né? No jardim de Deus, eu imagino que nem todas as árvores são frutíferas, né? E assim, eu nunca preguei sobre isso, estou aqui de maneira inédita falando o que vem no meu coração, né? Assim como as flores, né, elas não produzem frutos, mas elas têm o papel de produzir o perfume, né? E que coisa tremenda o perfume das flores, né? Então eu fico imaginando que talvez, né, na minha imaginação santificada, no jardim do Senhor, nem todos talvez vão dar frutos, talvez alguns são pessoas que Deus levantou para trazer o perfume, né? E vão estar contribuindo com o perfume. É um mistério de Deus, né? O que eu estou falando aqui é um verdadeiro mistério de Deus, porque biblicamente a Bíblia está cheia de textos, né, que falam sobre dar frutos. Eu tenho pregado sobre isso, foi uma das minhas últimas pregações lá em Canelinha. Mas eu fico pensando que assim como no corpo de Cristo existem os pescadores e os consertadores de rede, a Bíblia diz que Jesus, né, não vou pregar sobre isso, mas se você quiser abrir rapidinho ali, Mateus, capítulo de número 4, deixa o Espírito Santo conduzir, né? Mateus capítulo 4, versículo 18. Semana retrasada, eu e minha mãe aqui entregamos a direção total para o Espírito Santo, né? Dessa igreja, né? Você já percebeu que o Espírito Santo, que o pastor Cristian está tentando pegar de volta, né? Aleluia, deixa Deus fazer, né? Mateus 4, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Pronto. Mateus 4, 18. Eu espero. Deus esperou Noé, foi 120 anos para fazer uma arca. Mateus capítulo 4, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente. Eu já preguei sobre isso, né? Uma vez eu preguei, não sei se foi aqui, né? Sobre o imediatamente de Deus, né? Indo um pouco mais longe, Jesus, evidentemente, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando o barco e o seu pai, imediatamente o seguiram. Amém? Então, se a gente for prestar atenção nessa passagem, os primeiros 2 apóstolos que Jesus chama, né, Pedro e André, estavam pescando. E Jesus, então, ele vai um pouco mais fundo, ele vai um pouco mais adiante, a 2ª milha, né? E aí ele encontra outros 2, Tiago e João, que estavam consertando as redes na companhia do Pai. Isso dá uma pregação só esse versículo aqui, né? E então veja que dos 4 primeiros apóstolos chamados por Jesus, 2 estavam pescando e 2 estavam consertando as redes. E eu aprendi há um bom tempo atrás que no corpo de Cristo existem os pescadores, mas existem também os consertadores de rede. E embora muitos de nós aprendemos durante um tempo
que aparentemente os pescadores são mais importantes, né, porque são eles que ganham as almas, né, e principalmente a categoria dos pastores são os que mais anseiam, né, por ver pescadores se levantando, né, aquelas pessoas que ganham almas, que fazem discípulos, né. Mas nós aprendemos aqui que no time de Jesus também tem aqueles que consertam as redes. E consertar as redes, que está ligado ao consolidar, né? Está ligado a parar as arestas, fechar os buraquinhos, né? São tão importantes. Uma vez eu fiz um investimento com os meus discípulos na cidade de Nova Trento, há muitos anos atrás, e eu levei uma rede, não sei se estava cheia de furos, e eu comprei, não sei se alguém já viu como é que é aquele aparelho, aquela ferramentazinha que o pescador utiliza para consertar as redes. É uma pecinha de plástico, assim, tem uma agulha, né? Uma agulha de plástico. Eu comprei várias daquelas, até tenho lá em casa ainda que sobrou. Comprei várias, está guardado lá em casa ainda, eu guardo tudo, né? Esses dias ainda vi guardado lá na despensa. E eu fiz uma dinâmica, né? E eu dei na mão de cada uma agulha daquelas. Como é importante o consertador de rede. Como é importante aquela pessoa que quando ela percebe na igreja que tem ali um buraquinho, né? É uma fofoquinha, é uma maledicência que entrou, é um irmãozinho que está temporariamente contaminado e ele está querendo contaminar os outros também, querendo gerar intriga, tentando colocar o irmão contra o irmão contra o líder contra o irmão. E isso, a palavra de Deus diz que pode destruir uma igreja. A palavra de Deus diz que um pouquinho de fermento, não fala que é um monte de fermento, diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, se tiver um irmãozinho contaminado, alguém aqui já viu a história da laranja podre, né? Se alguém aqui já comprou, eu já presenciei dentro da minha geladeira. Às vezes eu compro lá um pacote de laranja, tangerina, e às vezes tem lá uma podre no meio. Se a gente não detectar e tirar o mais rápido possível, aquela contamina todas as outras. E isso também acontece numa igreja, como acontece numa empresa, como acontece numa escola, né? E o que acontece? Nós precisamos ser o consertador de rede, é aquele que não vai contribuir com o fogo, não vai contribuir com o incêndio. Ele vai detectar o problema. Opa, esse irmãozinho, ele está enfermo. Essa irmãzinha, ela está enferma emocionalmente ou espiritualmente e ela está começando a contaminar os demais. Então, o consertador de rede é aquele que vai apagar o incêndio, é aquele que vai chegar, irmãzinha. Qual que é o seu problema? É com quem? O seu problema é com o líder de célula? O seu problema é com o Timóteo? O seu problema é com o líder? Então é o seguinte, é com ele que você vai tratar esse problema. Você não vai expor esse problema com uma segunda pessoa que nem está sabendo de nada e agora vai comprar sua briga, né? Então, o consertador de rede é aquele que vai orientar, né? É aquele que vai tapar, resolver aquele problema para que aquela pessoa enferma, doente emocionalmente, não vá contagiar os demais. E como é importante o consertador de rede. Às vezes, amados, alguns de nós, estamos de repente um tempo sem ganhar, né, uma nova alma para Jesus, ou alguns de nós talvez não tenhamos ganhado almas para Jesus, mas se estivermos contribuindo de uma outra maneira, um outro dom, um outro talento que Deus me deu, e assim, de repente até somos os consertadores, aqueles que estamos ali lutando para remendar, consertar algumas arestas, alguns furinhos, para que os que estão permaneçam e juntos a gente possa avançar. Uma curiosidade na Bíblia, a Bíblia Sagrada fala de 2 pescas milagrosas. E a primeira pesca milagrosa, a Bíblia diz que as redes se rompiam. E porque as redes estavam se rompendo, Pedro
acenou a mão, pediu ajuda dos outros barcos companheiros para ajudá-lo a pegar aqueles peixes, não deixar os peixes fugir. Mais uma curiosidade, que depois quando Jesus ressuscita, isso está lá no Evangelho de João, se você quiser abrir, minha outra pregação já foi para o espaço, vou guardar o esboço para outro dia. Evangelho de João, capítulo 21. Está cedo ainda. Quem sabe dá tempo de fazer a pregação número 2. João, capítulo 21. A partir do versículo 4, João 21, a partir do versículo 4. É o último capítulo do Evangelho de João. Deixa eu ver. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita no barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, que representavam as 153 nações existentes naquela época. E mesmo sendo tantos, a rede, versículo 11, não se rompeu. Olha só, na primeira pescaria, a rede se rompeu. Na segunda, a rede não se rompeu. Significa, se nós conseguirmos levantar um exército de consertadores de rede, as redes não vão se romper mais. Porque desde que eu me conheço por crente, o grande problema das igrejas se chama consolidação. Eu sou de uma época que as pessoas entravam pela porta da frente e saíam pela porta do fundo. Ao longo dos anos, um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos das igrejas tem sido a consolidação. As pessoas não permanecem. Elas vêm, mas não permanecem. Então veja como é importante o consertador de rede. Porque o consertador de rede não necessariamente ele é o que ganha, mas ele é aquele que conserta e consolida. E se nós tivermos a rede consertada, sem vazamentos, os peixes não vão fugir mais. Amém? Então eu quero profetizar um tempo em que as redes não vão fugir, não vão vazar mais. Amém? Porque mesmo que nós não tenhamos tantos ganhadores, mas temos também consertadores. Então, para encerrar essa minha primeira palavra, eu quero crer que no jardim de Deus tem as árvores frutíferas, mas também tem aquelas que produzem o perfume. E nós precisamos do perfume também. Amém? Todos são importantes no corpo, O olho não pode dizer que precisa da mão, a mão não pode dizer que precisa do dedo, o dedo não pode dizer que precisa do pé. Todos são importantes. Os consertadores, os pescadores, os que geram frutos e os que produzem perfume. Aleluia. Abra rapidamente a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo número 2.
Apocalipse 2, versículo 2. Apocalipse, se alguém não sabe, é o último livro da Bíblia, viu? Pastor engraçadinho, né? Apocalipse 2, verso 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, por tudo que o Senhor já compartilhou conosco, pela tua presença nesse lugar. Mas agora, Pai, eu quero repartir com os meus irmãos, Pai, com as minhas irmãs, a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para estar repartindo nessa noite. E eu quero te pedir que teu Espírito Santo continue tendo liberdade nesse lugar, Senhor. Ministra, Pai, aos nossos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero começar essa mensagem dizendo que, em primeiro lugar, o que eu vou estar compartilhando com vocês é algo que Deus ministrou primeiramente para mim. Se aquilo que eu falar servir para alguém aqui, né, você pega. Se não servir, você não pega. Porque eu vou pregar para mim. Amém? Eu vou pregar para mim. Interessante que, se a gente for ler Apocalipse capítulo 2, o verso 1, ele se dirige, né, ao anjo da igreja de Éfeso. E escreve. Né? Então veja que as cartas, as 7 igrejas da Ásia que a gente vê em Apocalipse, todas elas são endereçadas ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o pastor. O anjo da igreja é o líder. Primeiro Deus sempre trata com o líder. Primeiro Deus sempre trata com o pastor. Porque o pastor, a única diferença que ele tem dos demais é que ele é o primeiro a ganhar o puxão de orelha. Então ele apanha para depois corrigir. É mais ou menos assim. Porque se eu não for corrigido por Deus, como que eu vou ter autoridade para corrigir alguém? Né? Ou para apontar o caminho, se nem eu sei o caminho? Né? Então, essa é a diferença. O pastor ele vai um pouquinho na frente preparando o caminho. Né? Embora que também Deus usa as ovelhas também para preparar o caminho para o pastor. Porque nesse rebanho, amado, todo mundo está aprendendo. O pastor aprende com a ovelha aprende com o pastor, nós aprendemos com Jesus, porque aqui todo mundo é ovelha. Embora que alguns de nós tenhamos títulos, né, como eu tenho, né, mas todos nós somos ovelhas, amém? E ovelha aprende com ovelha aprende com o pastor aprende com ovelha, todo mundo aprende com todo mundo. Afinal de contas, Jesus disse, quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma, pode herdar o reino do céu. Né? E a principal característica de uma criança, para mim, é esse desejo de aprender. Né? É esse querer aprender. É estar disponível para aprender. Amém? Em outras palavras, humildade. Amém? Amados, olhando para dentro de mim, eu tenho percebido, mais especificamente, desde o meu encontro dos legendários, né, Deus trabalhando no profundo dentro de mim, trabalhando de dentro para fora, né, gerando em mim um quebrantamento que não tem parado, que não cessou. Né? E eu preguei para vocês aqui sobre o cavar fundo, né? E Deus tem cavado fundo, Ele tem trabalhado, né? E hoje foi um daqueles dias assim que Deus me direcionou, né? Ele preparou tudo, né?
De manhã cedo, hoje eu fui participar lá do Café dos Pastores do Ministério Mirvan, fazia um tempo que eu não participava, de maneira presencial, né? E, embora não seja hoje oficialmente nossa cobertura espiritual, mas eu entendo que nós fazemos parte de uma só igreja, um só corpo, né? Eu sempre preguei e levantei a bandeira da unidade, e enquanto estiver nessa terra, vou continuar levantando a bandeira da unidade. E já preguei, não sei se aqui, todos nós somos livres, né? Você é livre para frequentar onde você quiser, visitar qual igreja você quiser, ninguém aqui é dono de ninguém. Embora que eu entendo que, uma vez que eu frequento uma determinada denominação ou congregação, eu devo honra e respeito às autoridades que Deus levantou sobre a minha vida. Então, principalmente para quem é novo na fé, né, é bom até pedir uma opinião de um líder, do pastor, se você vai frequentar um lugar que você nunca botou o pé lá dentro, para ver o que o seu pastor acha, né? Que pode acontecer de ter algum lugar que não é bom para ir. Aí o seu pastor vai dizer, não, toma cuidado, porque aquele lugar lá é meio perigoso, você pode se estragar, né? Então eu creio que esse respeito, essa honra não pode faltar, né? Mas a verdade é que nós somos livres, né? Pastor nenhum tem direito de prender ninguém, né? Todos nós somos livres. Amém? E então começou o dia cedo, na verdade, 6h30 nós tínhamos a oração dos legendários lá na cidade de São João Batista. Então 6h30 da manhã já está sendo ministrado, né? E depois o café de pastores. E aí depois do café de pastores, Deus me direcionou. E sabe onde é que o Espírito Santo foi me levar? O Espírito Santo me levou lá na fazenda Silva Neto, aonde no intervalo do ano de 2004 até 2011 nós realizamos centenas de retiros, encontro com Deus, reencontro, encontro do fruto fiel, consolidando o fruto fiel, multiplicando o fruto fiel, encontro de casais, encontro revisão 1, encontro revisão 2, foram centenas de retiros que eu participei e trabalhei. Era quase que toda semana a gente estava envolvido em algum tipo de retiro. Foram mais de 1000 pessoas, foram milhares de pessoas, centenas de pessoas passaram nesses retiros. De vez em quando eu encontro na rua, em alguma cidade, lembra de mim? Pastor Cristo, lembra de mim? Lembra de mim? Como assim? Quem é você? Lá no encontro, face a face com Deus. Tá. Como que eu vou lembrar? Foram centenas de pessoas. E eu trabalhei em todos os retiros. E hoje à tarde, quando eu entrei naquele lugar, claro, estava tudo lá abandonado, né? O sábado à tarde, tudo vazio, ali no interior de Canelinha, né? Amados, eu já tive lá outra vez, né? Depois desse tempo que a gente parou de fazer esses encontros, e principalmente naquele lugar que é um lugar grande, né? Para fazer ali, para compensar, tem que ter bastante gente, né? Porque é um lugar grande e hoje a igreja nem teria condição financeira de organizar um evento ali, porque o aluguel é bem mais pesado, né? Porque a gente fazia realmente em quantidade grande de pessoas. E fazia sempre homens e mulheres separados, porque a gente tinha demanda. Os encontros não baixavam de encontro com 20 homens, 30 homens, 20 mulheres, 30 mulheres, era sempre assim. Mais para o final, lá 2010, 2011, a gente começou a fazer encontros mistos, né, com homens e mulheres juntos para poder dar quantidade. E a gente já não estava mais fazendo na Silva Neto. Aí nós fazíamos aqui no Tijuquinhas, fizemos alguns na Associação Bilu em Brusque, fizemos alguns dentro da própria Igreja Batista da Esperança. A gente fez em vários lugares, mas na Fazenda Silva Neto foi um dos lugares que a gente mais fez. E hoje, quando eu estive ali pela tarde, eu não me contive, né? Quando eu entrei lá dentro, eu fui lá na sala onde a gente fazia as ministrações, né? E ali começou a passar um filme na minha cabeça. Começou a passar um filme. Aquelas centenas de pessoas que passaram. Quantas almas nós ganhamos para Jesus. Quantas vidas a gente viu sendo transformadas. Quantos pastores nasceram ali. Igrejas nasceram ali. E aí passou um filme. E depois que eu chorei bastante, eu gravei um videozinho lá, o vídeo eu não publiquei ainda, talvez eu vou publicar amanhã, mas veio muito forte no meu coração essa passagem de Apocalipse 2, né?
Eu orava ali naquele lugar, eu orava e eu chorava e eu dizia: Senhor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta. Eu não consigo aceitar uma igreja morna, eu não consigo aceitar uma igreja fria, eu não consigo aceitar uma igreja apática. Eu estou falando que eu preguei, estou pregando para mim, né? Servir, né? Mas eu não consigo, porque eu sei o potencial que uma igreja avivada, uma igreja apaixonada, o que ela pode fazer. A Bíblia Sagrada fala que uma mulher apenas, uma mulher samaritana, né, que já tinha tido 5 maridos e que o marido que ela tinha não era dela. Aquela mulher, talvez ela estava desiludida da vida, ela estava, quem sabe, sem esperança, uma vida frustrada, uma vida sem futuro, sem destino. Ela ia tirar água no poço no horário de meio-dia, que era um horário em que ninguém tirava água no poço naquele horário, já tinha passado da hora de fazer o café. Mas tudo indica que aquela mulher, ela tirava água nesse poço. Por quê? Porque ela vivia se escondendo, ela não queria ser vista por ninguém, ela era considerada talvez a mulher do programa. E ela não sabia que exatamente em um determinado dia que ela resolve tirar água no poço naquele horário, ela ia se encontrar com Jesus. E quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, aquela mulher foi completamente transformada. Aquela mulher, ela foi completamente impactada. E ela saiu pela cidade. E ela saiu anunciando, ela saiu eufórica. Eu fico imaginando aquela mulher correndo pelas ruas. Olha, venham ver. Seria este o Cristo? Seria este o Messias que tanto se fala, que o povo judeu espera, porque ela era uma samaritana, né? Mas ela conhecia. Ela conhecia. Provavelmente os judeus que não se davam com os samaritanos, em algum momento comentaram da fé deles. E ela sabia, porque ela disse: olha, nós adoramos nesse monte, mas vocês adoram lá em Jerusalém. Então, ela conhecia um pouco da religião judaica. Ela sabia que o lugar certo para adorar era em Jerusalém, e ela provavelmente sabia que os judeus aguardavam a vinda do Messias. E ela, que nem judia era, teve a oportunidade de se encontrar com ele. E quando ela se encontra com ele, ela sai falando para a cidade toda. Isso é uma característica de alguém que está apaixonado. Quem está apaixonado fala dele. Quem está apaixonado vai dormir pensando nele, acorda pensando nele, vive o dia inteiro pensando nele. Quem aqui já foi ou já viveu uma paixão pelo seu cônjuge, né? Ou por um namorado, né? Quando você está apaixonado, você só pensa naquela pessoa. Você quer dar flores, você quer visitar, você quer estar junto, você não quer largar. A minha esposa, o apelido dela, quando a gente namorava, a pastora Patrícia, o apelido dela era Grude. Eu botei o apelido dela de Grude Bom, né? Porque eu ia namorar nas quarta-feira à noite e eu precisava acordar cedo, eu tinha que ir embora cedo, que no outro dia eu pegava ônibus, carona para ir para Brusque, eu trabalhava em Brusque, estudava em Brusque, eu tinha que ir cedo para lá, né? E às vezes quarta-feira à noite eu não deixava eu ir embora, eu quero ir embora, deixa eu ir embora. Eu tenho que trabalhar amanhã, né? Então quando a gente está apaixonado é assim, não quer largar. É mais ou menos como Isaac, como Jacó, quando ele se encontrou com aquele anjo lá no Val de Jaboque, aquele homem no deserto. Ele disse: eu não te deixarei, se não me abençoares, né? Ele não te largo, eu não te solto, né? Então quando eu estou apaixonado, eu não quero soltar Jesus, né? Eu não estou preocupado se esse culto vai terminar meia-noite, 1h, desculpa aí, né? Porque eu quero estar com ele, eu não quero soltar ele, eu quero estar na presença dele. Lembra Davi? Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. A pessoa apaixonada, ela quer estar na presença dele, ela quer estar com ele, ela tem fome dele, ela tem sede dele. Ela abre a boca para falar, ela fala dele, porque a boca fala do coração está cheio. Se eu estou apaixonado por Jesus, quando eu abro a boca para falar, eu falo de Jesus. Mas quando a gente vê essa carta endereçada a uma igreja, a igreja de Éfeso, quando ele vai dizer: lembra-te onde caíste. Lembra que eu preguei aqui há 15 dias atrás, quando o machado caiu na água,
Eles pararam tudo para recuperar o machado. E às vezes tem coisas que caíram na nossa vida, e só que a gente não está percebendo. A gente às vezes, eu não sei se eu preguei no jantar de casais aqui em Tijucas ano passado, a gente falou um pouquinho sobre as dracmas. A dracma era um colar que a mulher usava no casamento. E aquele colar tinha várias dracmas. Se eu não me engano, eram 12 dracmas. E a Bíblia diz que quando a mulher ela perdeu uma dracma. 10 dracmas. Eram 10? No colar? 10 dracmas. 10? Eu já não lembro agora se é 10, se é 12. Mas quando ela perdeu uma, ela parou tudo, ela acendeu a luz, ela varreu a casa até recuperar aquela dracma. Da mesma forma, o bom pastor que perdeu uma ovelha, ele deixou as 100 no aprisco e foi, as 99, e foi em busca. E nós, às vezes, no caminho da caminhada, a gente vai perdendo alguns valores. E a gente continua. A gente não se dá conta que alguma coisa está errado. Alguma coisa se perdeu. Né? Aquela paixão, aquela sede de falar dele, de estar com ele. Eu me lembro que quando nós fizemos os nossos primeiros encontros, uma das primeiras coisas que nós aprendemos, e que para mim, pastor Christian, foi um verdadeiro divisor de águas, o famoso devocional. Todos nós éramos estimulados a ter a nossa Bíblia e o nosso caderninho. A gente tinha um caderninho, uma caneta, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha iPhone, não tinha nada dessas coisas. A gente tinha a Bíblia e um caderninho e uma caneta. E a gente era ensinado, todos os dias você vai separar um tempo para fazer o seu devocional. Não importa se vai ser de manhã, de tarde, de madrugada, te vira. Deus em primeiro lugar. Primeiro Ele. O reino em primeiro lugar. Lembrando que no reino, a coisa mais importante do reino é o rei. Se tirar o rei, não tem reino. Então, a gente aprendeu assim. Em primeiro lugar, o devocional, a primeira coisa do dia, o devocional com Ele. E a gente não abria mão. E a gente nunca precisou, nós líderes de célula, a gente nunca precisou pegar uma pregação pronta do pastor. Nada contra, eu admiro, respeito, né? Tem igrejas que existe essa direção, né? Aquilo que o pastor pregou no culto de domingo à noite é o que os irmãos vão pregar na célula durante a semana. Pensam de Deus, eu respeito isso. Eu acredito que uma igreja que está vivendo um grande avivamento e que se dá oportunidade para novos convertidos servir, é uma boa estratégia, né? Já pega lá o sermão pronto, o esboço do pastor do domingo à noite e sai pregar. Tem aí, não tem desculpa, né? Está ali, ó, está tudo prontinho, né? Mas quem aprendeu a fazer devocional diário não tem esse problema, porque todo dia Deus te dá uma revelação nova, todo dia Deus te dá uma palavra nova, então não vai faltar palavra para pregar. Agora, se eu não estiver tendo meu tempo com Ele, se eu não estiver parando para estar com Ele, o que eu vou ter de revelação para compartilhar? Qual é a boa notícia que eu vou ter para compartilhar com o meu colega de trabalho, com o meu colega da faculdade, da escola, se eu não tive com ele? A palavra de Deus fala em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos 5, versículo 2. A Bíblia diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o
Mas ele não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e me feriram, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se achardes o meu amado, que me digais que estou enferma de amor. Amados, essa passagem bíblica para mim é uma grande advertência. Porque a Bíblia diz que o amado, ele veio na noite, na madrugada, e ele bateu a porta, ele fez um convite, ele queria ter um encontro com a noiva. Mas a noiva pensou, mas eu estou dormindo, agora não é a hora apropriada, eu estou com sono, eu tenho que trabalhar amanhã, tenho que acordar cedo. E ela se demorou para atender o convite do amado, para estar com o amado. E quando ela decidiu ir ao encontro dele, ele já não estava mais ali. E a Bíblia diz então que ela sai pelas ruas à procura do amado, e ela é espancada pelos guardas da cidade. Isso é o que acontece muitas vezes com a igreja de Jesus. Quando a gente não passa tempo com o amado, além da gente não ter o que compartilhar, além da gente ficar vazio e seco, porque eu não tive com ele, eu não vou ter o perfume dele, porque eu não passei tempo com ele. Me falta o perfume, me falta o que falar, me falta o que compartilhar. As pessoas não vão ver o meu brilho no olho, porque eu não tive com ele. E eu estou ainda correndo o risco de ser espancado. Estou correndo o risco ainda de apanhar lá no meu ambiente de trabalho, na faculdade, na rua. Alguma coisa não funciona, alguma coisa trava, alguma coisa não dá certo. Por quê? Porque eu já comecei o meu dia errado. Eu não comecei priorizando o que eu devia ter priorizado. Quantos estão entendendo? Quantas surras nós temos apanhado por não passar tempo com ele, por ter deixado o primeiro amor. Uma pessoa apaixonada, ela não sabe viver longe dele. Amém? Voltar ao primeiro amor também fala de voltar a me apaixonar por aquilo que ele mais ama. O que ele mais ama é o seu reino, são as almas, são as vidas. Uma pessoa apaixonada, ela precisa estar apaixonada pelo cumprimento do ID, pelo cumprimento da missão que Jesus me deu. Se eu estou apaixonado, eu preciso estar engajado na missão. Por mais que eu não seja um pescador, mas então eu vou contribuir com outro dom, com outro talento. Ou eu vou fazer companhia para o meu irmão que vai fazer a visita para alguém. Mas eu preciso estar envolvido de alguma maneira. Uma pessoa apaixonada é alguém que vive buscando uma vida de santidade, de pureza, de obediência a Deus e a sua palavra. Se eu sei que o meu amado é santo, eu preciso me santificar. Ele vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula e irrepreensível. Uma pessoa apaixonada, ela está sempre se purificando, sempre se santificando, sempre se consagrando. É contínuo, porque ela quer agradar o seu amado, e o seu amado é santo. E porque ele é santo, eu estou o tempo todo me consagrando. Quando é que foi a última vez que eu jejuei? Quando é que foi a última vez que eu tirei um tempo de oração pela minha cidade? De oração pela minha família? De oração pelos meus irmãos? Uma pessoa apaixonada, ela tem uma vida de oração e de intercessão. Uma das palavras do decreto do apóstolo René para esse mês é o texto de Ezequiel que fala: eu busquei um homem que se colocasse na brecha entre eu e o povo para que eu não ferisse a terra com maldição, mas não achei. Será que o fato de Deus estar ferindo a terra, né? Essa semana, vários tsunamis em vários lugares, né? Tremores de terra, Deus está ferindo a terra. Onde estão os atalaias que se colocam na brecha entre Deus e o povo para que Deus não fira a terra, para que Deus não derrame a sua ira sobre a terra? Porque se Deus está derramando a ira sobre a terra, é porque o povo se distanciou de Deus.
A multidão se afastou do Pai. E quando Deus manda um abalo, é Ele tremendo a terra, dizendo: voltem-se para mim, vinde e voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida, Ele despedaçou, mas Ele vai ligar a ferida. Quem faz a ferida é o próprio Senhor. A ferida é Ele nos chamando a atenção. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 11: sejam fervorosos no Espírito. Nós precisamos ser pessoas incendiadas. As pessoas têm que ver em nós o olho brilhando de paixão por Ele, de paixão por aquilo que Ele ama, de paixão por essa palavra. Jesus e a palavra, eles são a mesma pessoa. Eu não sei quantos aqui já viram, né? Quase que eu fiz, era para ter feito, mas enfim. Já viram aquela experiência, né? Que a pessoa pega um copo vazio, que representa eu e você, e ela enche de Coca-Cola, né? E depois, quanta água você tem que derramar sobre aquele copo de Coca-Cola para tornar ele branquinho de novo, né? Às vezes, nós estamos tão entupidos com as coisas que o mundo tem nos oferecido. Internet, filmes, programações das mais diversas, né? São tantas coisas que nos seduzem, são tantas coisas que nos roubam dele, que se eu estou perdendo o meu apetite por ele, como dizia uma música, um cântico espontâneo da Ana Paula Valadão, inspirado nesse texto de Cântico dos Cânticos, se eu perdi o meu apetite por ele, se eu perdi a minha fome por ele, é porque com certeza eu estou intoxicado com esse mundo. E eu preciso voltar a jejuar para fazer um detox espiritual, para que essas coisas do mundo sejam arrancadas de mim. A Bíblia diz lá em Tiago: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Olha só, amados, que texto forte esse texto de Tiago. Abra lá em Tiago. Depois de Hebreus, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 2, olha só que forte esse texto. Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Aí ele vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intensos ciúmes? Mas o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quando tudo que tem no mundo, Deus pode nos dar. Deus permite, né, momentos de prazer também para o filho dele. Né? Não é pecado no final do ano, no seu período de férias, você passar lá, quem sabe, né, Gabi? Uns 3 dias lá no Fazenda Parque Hotel, né? Uhul! Glória a Deus! Né? Eu estou trabalhando para bater a minha meta de vendas, porque eu quero, ano passado, ter uma premiação da minha empresa, né? Que a gente vai 3 dias lá para o Costão de Santinho, né? Eu já ganhei essa premiação 3 vezes no passado e fiquei um tempo sem ganhar. E esse ano, em nome de Jesus, eu vou bater a minha meta. É bom, Deus dá esses prazeres para a gente também, mas nada pode roubar o lugar de número 1 de Jesus. Ele tem ciúmes de nós, né? Ele tem ciúmes. Prioridade máxima é Ele, prioridade número 1 é Ele, é estar com Ele, é amar Ele. Quantos estão entendendo?
mas de uma maneira muito sutil. Se a gente se distrair, a gente daqui a pouco começa a inverter alguns valores. E algumas coisas desse mundo já começam a concorrer com ele. E ele disse, eu não dividirei a minha glória com ninguém. Ele não aceita ser número 2, número 3, número 4. Ele não divide a gente com mais ninguém. Ele quer ser número 1. Nem o meu cônjuge, nem os meus filhos pode vir na frente dele. Primeiro ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Precisamos morrer para que Cristo viva em nós e se manifeste através de nós. Lembra-te onde você caiu. Essa era a minha oração hoje à tarde. Senhor, onde eu caí? Onde eu deixei o primeiro amor? O que aconteceu que eu já não sou mais o mesmo Cristo? Eu lembro de um Cristo apaixonado, eu lembro de um Cristo incendiado, eu lembro de um Cristo com sangue nos olhos, eu lembro de um Cristo que ganhava uma alma para Jesus quase todo dia, eu lembro de um Cristo que nada parava ele, não tinha tempo ruim, não tinha nada, não tinha perseguição, não tinha nada que parava esse Cristo. Mas o que aconteceu? Que tem nos parado, que tem nos freado, que tem muitas vezes feito com que a gente prefira o travesseiro do que acordar na madrugada. E eu que vendo travesseiro, hein? Eu vou dizer, é bom, né? Um bom travesseiro, né? Mas o que tem acontecido, que tem feito muitas vezes deixado o meu noivo na porta me esperando. E eu prefiro o travesseiro do que estar com ele. É claro que ele conhece a nossa estrutura, ele não vai ficar acordando a gente todas as madrugadas. Ele sabe que ele precisa trabalhar. Mas quando ele nos chamar, quando ele nos chama, independente do dia ou da hora que ele vai nos chamar, nós precisamos estar prontos. Amém? Vamos ficar de pé? O pastor tem a ceia. Tem a ceia, né? Amém. Eu vou celebrar a ceia e depois eu vou pedir a Amável vai botar uma música para a gente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, né? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Que nessa noite, amados, eu acredito que não existe algo tão significativo e maravilhoso do que a celebração da ceia, a recordação do que Jesus fez por nós ali na cruz, para acender essa chama em nós. Se essa chama não brilha como deve brilhar, embora que eu acredito que essa igreja aqui, né, uma igreja de pessoas que, se não estão apaixonadas, mas estão muito próximos, né? Eu acredito que essa igreja é uma bênção. No entanto, amados, essa palavra que Deus deu para mim e que eu quis compartilhar com vocês é para, no mínimo, a gente fazer um check-up e olhar para dentro de nós se realmente nós estamos vivendo esse primeiro amor, porque nós não podemos perdê-lo. Porque isso vai fazer toda a diferença. Amém? E para ele, como a gente viu ali em Apocalipse, você pode ter perseverança, você pode ter grandes obras, você pode ser alguém que não suporta os falsos, mas se a gente perder o primeiro amor, não importa a minha perseverança,
não importa as minhas obras, não importa que eu não suporto os falsos. O que Deus quer é o primeiro amor. O restante é consequência. Sem primeiro amor é um crente dormindo dentro da igreja. É um crente morto. Amém? Então que nesse momento que a gente vai estar comendo do pão, comendo do corpo e bebendo do vinho, do suco da vida que representa o sangue, que a gente possa relembrar o alto preço que foi pago pelas nossas transgressões e assumir um compromisso com Ele, renovar a nossa aliança com Ele e dizer: Senhor, renova esse primeiro amor na minha vida, que nunca me falte essa paixão. Amém? Aleluia. O Mário vai botar a música. Você pode vir até aqui à frente também. Hoje é o pastor mesmo que vai ser. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças a Deus por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. Queremos te agradecer porque o Senhor corrige, repreende, exorta todos quanto o Senhor ama. Queremos te agradecer, Pai, pelo alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário, pelo teu sangue, Senhor, que nos purifica de todo o pecado. E nesse tempo de gratidão, nesse tempo de celebração, nós nos humilhamos debaixo da tua potente mão, Pai. E te pedimos: restaura em nós esse fogo, restaura em nós esse fervor, restaura em nós esse brilho nos olhos, restaura em nós essa paixão de amor por ti. Amém. Não queremos ser apenas meros religiosos que cumprem um protocolo, que batem cartão numa programação religiosa, que pregam muito bem um sermão, mas que perderam a paixão, o desejo de estar contigo, de ter intimidade contigo. Não intimidade, ó Pai, com uma mídia digital, não intimidade com um recurso audiovisual, não intimidade com a IA, mas a intimidade com a tua palavra, a intimidade com o teu Espírito Santo, comunhão contigo, sede fome pela tua presença, sede fome pela tua palavra. Como disse Davi no Salmo 42, assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma tem sede e fome da tua presença. Quando me apresentarei diante de ti? Oh papai, restaura essa sede, restaura essa fome. Nós não queremos ser considerados adúlteros, nós não queremos ser considerados inimigos de Deus, por estarmos mais apaixonados e preocupados com as coisas desse século, quando a tua palavra diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não procede do Pai. Leva-nos de volta, Pai. Leva-nos de volta a esse lugar de paixão, de prioridade por Ti, pela Tua palavra. Oh Pai, que as pessoas voltem a ver uma igreja apaixonada, uma igreja que, assim como aquela mulher samaritana, o desejo é falar de Ti, o desejo é comentar de Ti, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, Senhor, que vendiam as suas propriedades e tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que eles
congregavam todos os dias, eles se reuniam, todos os dias eles se encontravam, e porque estavam apaixonados e viviam uma vida de oração, cultivando a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus diz que milagres, sinais, prodígios, maravilhas eram feitos no meio deles, e dia após dia o Senhor acrescentava mais almas e mais almas e mais almas, porque era uma igreja apaixonada, era uma igreja desprendida do material, era uma igreja generosa, era uma igreja incendiada. Oh, leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor. Revela a cada um de nós onde caiu o machado, onde se perdeu valores. Quais foram os valores que se perderam? O que se quebrou em nós? O que se perdeu em nós? Qual é a ferida que precisa ser curada? Qual é a dor que precisa ser sarada? Oh, cura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Cura as nossas feridas. Que ao comer esse pão e beber desse cálice, que o Senhor realize uma cirurgia espiritual em nós. Que o nosso coração venha a ser curado. E que o nosso primeiro amor venha a ser restaurado, Pai. Senhor, glória a Deus. E que ao sair desse templo, lá fora, as pessoas possam perceber a mudança em nós. Faz uma mudança de dentro para fora, Pai. Eu sei que nós podemos mais. Eu sei que existe mais. Eu sei que tem mais. E nós não vamos nos conformar com o pouco, porque eu sei que tem mais. Aleluia. Coma do pão. Troque o cálice com o seu irmão, com a sua irmã, e depois beba do cálice da vida. Celebre a ressurreição de Jesus a alto preço. Aleluia. Vai trocando, irmão. Faz o sangue fluir. Faz o sangue fluir no corpo. Aleluia. Faz o sangue fluir. Onde tem sangue tem vida. Aleluia. Faz o sangue fluir. Aleluia. 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 Oh, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Como disse Davi, Senhor. O que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios, Pai? O que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios? Tomarei o cálice da salvação e pagarei os votos que fiz a Ti, em Tua presença e na presença de meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beba do cálice. Celebre o sangue que nos purifica de todo pecado. Vai embora, né, sem dar um abraço apertado em pelo menos umas 5 mulheres aí. E diga para ela, ó, faça um esforço. Se você puder, amanhã à tarde, com a pastora Patrícia, dose número 2. Aleluia.